Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Câmara em Pauta. Hoje vamos falar sobre alvará de funcionamento. Alvará que é um instrumento muito importante para que possam funcionar comércios, bares, caso da Boate Kiss em Santa Maria vai ser bastante comentado nesse programa, indústrias, um alvará de construção. Sem alvará não dá para fazer obra na cidade, principalmente obra da prefeitura. Então sobre isso a gente vai falar bastante no Câmara em Pauta de hoje. Convidados especiais aqui para a bancada, vereador do PTN Novinho Brasil. Olá, vereador, obrigado por ter vindo mais uma vez ao Câmara em Pauta. Olá, Leandro, bom dia, obrigado pelo convite, estamos aqui à disposição. Hoje também para falar com a gente pela parte de segurança pública, né? Como é que a gente pode relacionar um bar não ter o alvará com a segurança pública? O major da PM, Alípio de Lima Rios, que é porta-voz também da PM aqui do CPA M7, região que comanda Guarulhos. Olá, major. Obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta de novo. Olá, agradeço mais uma vez o convite. A Polícia Militar está sempre à disposição e parabéns pela iniciativa e pelo programa. Muito obrigado. Aproveite e participe com a gente, mande seu e-mail para câmaraemPauta@câmaraguarulhos.sp.gov.br. Sugira aqui os temas que você gostaria de ver retratados no programa, elogie, opine e critique, afinal o programa é feito para você, morador da cidade. E lembrar também que foi convidado para estar aqui hoje Rodolfo Machado, que é secretário adjunto de Desenvolvimento Urbano aqui da cidade de Guarulhos, mas ele não pôde estar presente. Então nós gravamos com ele depoimentos que entrarão aqui no programa. Aliás, começamos com ele explicando quem precisa de um alvará aqui na cidade de Guarulhos. Veja aí. Na verdade, existe alguns tipos de licenciamento, tratando de licença de funcionamento. Existe a licença de funcionamento MEI, que é uma licença mais simples, né, onde é o cadastro federal, onde a pessoa até R$66 mil por ano, ela abre uma firma MEI e se licencia aqui como uma licença de funcionamento MEI, que é uma licença mais simples. Então, na verdade, precisa somente do IPTU, do requerimento inicial, ou se não tiver IPTU, ela pode ser substituída por uma conta de água ou de luz, desde que comprove 5 anos. Essa é uma licença mais simples. Nós só pedimos alguns anexos, por exemplo, como de segurança da obra, como elétrica, se for uma atividade de risco. Caso contrário, só essas documentações já são necessárias para a emissão da licença MEI. E existe a outra licença, que é a licença de funcionamento para atividades comerciais normais, né? Que envolve os anexos 7, que é toda a questão da elétrica, e todo o anexo 8, que é toda a questão da estabilidade do prédio, né? Ou, além do requerimento inicial, tem a questão do AVCB, que é muito importante, por exemplo, que aconteceu em Santa Maria, por exemplo, é um grande exemplo da importância que tem que ter um AVCB. E um dos principais documentos nossos. Então, além do AVCB, o requerimento inicial, tem os anexos 9, e tudo isso ele está disponível no nosso site, que através do decreto 23.202 de 2005, que está dentro da lei nossa de 6046 de 2004. Então, na verdade, existe uma série desses documentos que eu estou citando, somente simplificando aqui. Esses documentos são essenciais para a licença de funcionamento de atividade econômica. Além desses documentos, é muito importante que a pessoa ela consulte o zonamento da cidade. Às vezes a pessoa compra um terreno, por exemplo, numa zona habitacional, e ela quer montar um restaurante. Então é muito importante que antes que a pessoa compre um terreno ou alugue um imóvel, que ela procure saber pela prefeitura o zoneamento ali, se é permitida aquela atividade comercial, né? Bom, o secretário falou então de modo geral, né, como é que se faz para tirar um alvará, aliás, quem precisa tirar um alvará, e falou do tal do AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Queria saber se vocês têm, primeiro, alguma colocação a fazer com relação a isso, ou alguma queixa, ou alguma até denúncia com relação a isso de alvará. Vereador Novinho, primeiro, senhor. Eu acredito que é de extrema importância essa exigência do AVCB, mas o que a gente se queixa, às vezes até já tenho falado com o secretário, a gente tem um bom relacionamento, tudo, me parece que falta na cidade, me parece que falta a fiscalização na prática, porque mesmo a SDU facilitando, através do secretário, procurando resolver o problema, procurando solucionar o problema,
Se nós não criarmos uma fiscalização mais efetiva, um departamento especificamente para que cuide da fiscalização, nós ainda vamos ter muitos bares, muitas casas noturnas, muitas coisas funcionando sem licença de funcionamento e sem fiscalização. Eu acredito que nós temos que começar reforçando a fiscalização, porque a cidade é grande, a cidade é enorme, é uma área bastante periférica, com bastante bares, bastante lanchonete, bastante comércios noturnos de entretenimento criados em simples garagem. Então, eu acredito que precisa discutir bastante também essa questão da fiscalização. Major, a responsabilidade de liberar um estabelecimento para funcionar é de quem? É só da SDU? É do bombeiro? É da Polícia Militar? Quem é que tem responsabilidade nesse caso aí? Então, a Polícia Militar, através do Corpo de Bombeiros, ele é realizado o AVCB, que é a Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro, né? Que é um órgão da Polícia Militar. Só que esse é um dos requisitos para se obter o alvará de funcionamento do estabelecimento, né? Então, o que o vereador Novinho do Brasil disse, ele tem total razão. Hoje você vê um bar funcionando numa garagem, um boteco funcionando de forma totalmente irregular, ele acaba influindo até na segurança das pessoas. Isso podemos pegar o exemplo de Diadema, de Embu das Artes, que fizeram um projeto em cima disso, né? Estabelecendo um horário de funcionamento para bares. E os bares irregulares é fechamento, não tem acordo, não tem conversa. Os bares que estiverem regulares têm um determinado horário que eles possam funcionar, desde que eles vendam bebidas alcoólicas, por conta de dados estatísticos, por conta de estudos e pesquisas que foram feitas no município. Eu queria até que o senhor levasse um pouco para esse lado e falasse das estatísticas de modo geral para a gente, mas eu não sei se há uma relação direta, e talvez o senhor possa dizer, se bares que não estão permitidos para funcionar, que não têm esse alvará, acontecem mais crimes, mais incidência de crimes do que os bares, por exemplo, que estão legalizados. Aí eu pego o exemplo de Diadema, né? Diadema, em 1999, ele registrou a maior taxa de homicídios por grupo de 100 mil habitantes. Então, Diadema chegou a ter lá 110 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. Hoje, Diadema tem 9 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. Então, o que eles fizeram de diferente? Eles aprovaram uma lei lá em 15 de julho de 2002. Essa lei estabeleceu que os bares regulares, eles funcionariam das 6 horas da manhã às 23 horas no máximo. Agora, o porquê estabeleceu esse horário? Porque foi feito um estudo e bate com o estudo que a seccional, a Polícia Civil, através da seccional de Guarulhos, fez aqui o ano passado, exatamente o mesmo percentual. Tanto em Guarulhos quanto em Diadema, 50% dos crimes de homicídios ocorriam entre o horário das 21 horas até as 6 horas da manhã. E sendo que 40% desses casos de homicídio estavam envolvidos diretamente com o consumo de bebida alcoólica. E um outro estudo interessante, eu vou até dar uma olhada de um sociólogo, que é Sérgio Dualib. Ele é professor da Universidade Federal de São Paulo, né? O estudo dele vai até mais além. Ele chegou a verificar que na violência contra a mulher, 73% das queixas são relacionadas com álcool. Isso é um índice elevado até. E são trabalhos de pesquisas por pessoas renomadas que têm respeito aí na sociedade. Muito bem. O secretário adjunto também fala justamente sobre essa questão dos bares, né? Ele coloca aqui quando é que um bar está irregular, quando é que não está. E se tem muito bar irregular aqui em Guarulhos, a gente vai ver isso agora. Não, a fiscalização é feita diariamente, né? Não existe um dia específico. A fiscalização está na rua e constantemente ela vai em bares, né? Eu não sei te informar, por exemplo, de cabeça com os números, por exemplo. Mas eu tenho a certeza de que muitos bares hoje eles vêm se adequando e vêm procurando trabalhar de acordo com a lei. Isso que é o mais importante para nós. E nós temos feito operações constantemente, né? Acho que é papel nosso garantir a segurança para os frequentadores e garantir também um bem-estar aos vizinhos que tem que dormir na parte noturna e os bares muitas vezes acabam não deixando.
Mas hoje o conceito dos proprietários de bares é de se adequar. E quem não se adequar, nós vamos estar agindo como estamos fazendo. Lacramos alguns bares também, porque é inadmissível que a pessoa não consiga dormir e não possa ter o seu sossego, principalmente durante a noite. Então nós vamos continuar fazendo. Isso é uma demanda muito grande hoje na cidade. A cidade cresceu muito, principalmente a questão da Paulo Facchini, por exemplo. Se você pegar a Paulo Facchini, ela tem característica mais noturna hoje em dia, né? São diversos bares, restaurantes. Então nós temos constantemente feito operações ali e teve um resultado muito importante, porque a gente não quer fechar os bares, a gente quer que eles trabalhem, mas de acordo com a nossa legislação. Muito bem, o secretário, então, Rodolfo Machado, disse aí que a prefeitura está se esforçando para combater os bares irregulares. Diz que está tentando fiscalizar, mas não é o que a gente tem visto, né, vereador Novinho? Principalmente o senhor que apontou esse problema. Na verdade, inclusive, eu gostaria aqui de parabenizar o secretário adjunto, o Rodolfo, pelo esforço, pela dedicação, a seriedade dele. Ele realmente trata as coisas com bastante seriedade, como o secretário também, Paulo Carvalho, tem demonstrado muita seriedade nas questões, mas eu volto a dizer, volto a repetir, volto a acionar a tecla da fiscalização, da intensificação da fiscalização. Eu até sugeria, como eu falei aqui, fora do debate, já que a gente estamos nos envolvendo nesse debate, com o objetivo de resolver, de solucionar a questão, seria o que nós podemos chamar de uma força-tarefa, porque você não encontra muitos bares abertos segunda, terça, quarta e quinta, né? Você não encontra muito esse movimento de barzinhos abertos, eles começam a partir da sexta. Então me parece que havendo uma força-tarefa, aí eu colocaria aqui a SDU, pega umas viaturas novas, sei lá, não estou aqui querendo sugerir nem ensinar o secretário a trabalhar de maneira nenhuma, longe de mim, até porque são muito competentes. Mas vê lá, não sei de que maneira, consegue umas viaturas novas, um grupo novo de fiscais, ou o grupo que já tem, e coloca na rua sexta, sábado e domingo, juntamente com a Polícia Militar. Sei que a Polícia Militar se predispõe a isso, juntamente com a GCM. Sei que o secretário de Segurança, pela sua imensa capacidade que tem, também está disposto a fazer isso. E aí sim, nós teremos, com certeza, um bom efeito aí a curto prazo nessa fiscalização e no combate a esses demandos que nós encontramos finais de semana por parte desses barzinhos que nós chamamos, espalhado não só na Paulo Facchini, como falou o secretário. Eu gostaria aqui de falar da Avenida Jurema, Avenida do Repouso, Avenida Brejinho, a Avenida José Miguel Áquio. Ele sabe da região que eu estou falando, que aí a coisa é complicada mesmo no final de semana, e aí acho que nós teríamos um resultado positivo imediatamente. Bom, o secretário não admitiu um número de bares irregulares na cidade, mas denúncias, né? Pelo menos as pessoas chegam até nós e dizem que são muitos. A PM fez algum levantamento desse tipo, Major? Então, isso aí nós chamamos de controle da desordem social, né? Um termo que nós utilizamos. Meu Deus, hein? Controle da desordem. Desordem social. Porque a segurança pública, ela é um dever do Estado, mas ela é responsabilidade de todos. E todos os órgãos, não importa a esfera, federal, municipal, estadual, todos os órgãos têm que estar, como o vereador bem citou, força-tarefa, mas seria a integração. Temos que trabalhar juntos. Por quê? Porque tudo visa o bem comum da sociedade. O bem vem para nós mesmos, né? Eu também sou sociedade. Nós fizemos um levantamento em 2013, até para ajudar, para fornecer um subsídio para o trabalho que a seccional vinha realizando com o Dr. Nelson Guimarães, quando ainda estava à frente da seccional. O município de Guarulhos, ele é subdividido em subsetores para a Polícia Militar. Então você tem uma viatura da Polícia Militar trabalhando em cada subsetor do município inteiro. O que nós fizemos ano passado? Nós pedimos para aquele policial, dentro do seu subsetor, ele teria que abordar o bar lá, fazer uma intervenção nesse bar, de forma respeitosa, tudo, mas com o objetivo de verificar se tinha alvará ou não de funcionamento. O ano passado, nós identificamos 772 bares por nossos patrulheiros que aqui foram relacionados, os endereços, aqui na cidade de Guarulhos, no município de Guarulhos, que foram encontrados em seus respectivos subsetores, conforme eu expliquei, né?
e que eles não tinham alvará de funcionamento. Agora, o alvará de funcionamento é aquilo que eu já frisei. Às vezes é por falta do AVCB, às vezes é por ausência de um documento legal da própria prefeitura, né? Então, isso é uma coisa preocupante. O porquê desse levantamento que nós fizemos? Porque nós tínhamos o estudo que 50% dos crimes de homicídios que acontecem no município, esse levantamento foi também do ano passado, acontece nas regiões à noite, no horário da noite, sendo que ainda, aí eu vou falar em números, em 2013 foram registrados 170 homicídios no município de Guarulhos em 2013. 24 foram próximos a locais de bares e 4 desses homicídios ocorreram dentro dos bares. Então nós temos uma correlação grande entre a bebida alcoólica e o crime mais grave, que é o crime contra a vida. Mas o senhor entende, não sei, aí eu vou até pedir uma opinião, na verdade, quase 800 bares sem alvará de funcionamento. O senhor acredita que se esses bares estivessem fechados, não estivessem funcionando por conta desse alvará, essa incidência de crime seria menor? Eu acho que seria uma das medidas, né? Conforme eu conversava até com o vereador Novinho, né? Nós temos que... O trabalho é muito mais amplo, né? Seria uma das medidas que teria que vir relacionada com outras políticas públicas também, né? Não seria só isso daí. Mas o ideal para nós seria até usarmos o exemplo de Diadema, né? Eu acho que locais, bares que funcionam vendendo bebida alcoólica deveriam ter um horário restrito de funcionamento. Fica a dica aí, talvez, para um projeto de lei, né, vereador? Eu sei que o senhor tem outro nesse sentido, que a gente vai falar mais para frente, da ouvidoria digital, mas fica aí, de repente, uma dica para um projeto de lei. Não sei se pelo horário de restrição de bebida alcoólica, não sei. Aí isso a gente pode discutir no próximo bloco. A gente vai fazer uma pequena pausa, depois tem mais aqui sobre alvará de funcionamento. E o secretário, inclusive, vai falar sobre fiscalização. E aí a gente vai ouvir a palavra dele e debater um pouco mais sobre isso aqui. E o projeto de lei, será que tem que ter horário para se vender bebida alcoólica? Sim ou não? A gente já volta. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 2:45 da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. A ouvidoria funciona na sala 114 do 3º andar da Câmara Municipal, das 8 às 17 horas. O telefone é 2408-3433. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br ou pelo e-mail ouvidoria@camaraguarulhos.sp.gov.br. Muito
Muito bem, Câmara em Pauta de volta, hoje falando sobre alvará de funcionamento, principalmente questão dos bares abordada aqui na cidade de Guarulhos, mas claro, tem alvará também para indústria, tem alvará para comércio, tem alvará para obra, e isso a gente vai discutir um pouco aqui também. Hoje a gente recebe aqui no Câmara em Pauta Novinho Brasil, que é vereador do PTN, e Alípio de Lima Rios, que é major e porta-voz da PM pela região aqui de Guarulhos, veio falar com a gente também. Foi convidado, repito, para estar aqui presente, Rodolfo Machado, que é secretário adjunto de Desenvolvimento Urbano, mas ele não pode estar presente, então ele mandou a sua participação gravada. E ele fala agora da fiscalização dos bares aqui na cidade. A prefeitura, ela analisa, nós olhamos o documento, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Nós não fazemos, por exemplo, quem dá o AVCB, quem faz a vistoria para ver se está de acordo ou não é o bombeiro, né? O nosso papel aqui do Poder Público, da Prefeitura Municipal, é verificar se aquela empresa tem um AVCB em dia ou não. Inclusive, nós estamos emitindo agora o certificado de equipamento, que é para aquelas empresas que têm elevador, que tem esteira rolante, transformador de cabine primária, nós pedimos um laudo para o engenheiro, para o responsável, atestando que aquilo ali está em ordem. E nós estamos vinculando esse certificado com a validade do AVCB, para garantir que quando vencer o AVCB, a pessoa tem que apresentar um AVCB atualizado com uma validade posterior, né? Porque o AVCB é um documento fundamental, né? O que aconteceu, como eu falei novamente, lá no Sul, nós não podemos deixar que aquilo ali seja esquecido, né? Às vezes acontecem alguns fatos, as pessoas esquecem. Nós, por obrigação, e o prefeito tem cobrado muito isso da gente, é que a gente acompanhe muito de perto isso. Que a gente cobre do estabelecimento a questão do AVCB, que é um documento extremamente importante para o nosso licenciamento. Aí, portanto, as palavras do secretário, vereador Novinho. Portanto, o Rodolfo, aqui, secretário adjunto de Desenvolvimento Urbano, diz que a prefeitura está se esforçando em pedir o AVCB das empresas. Estendeu para empresas também, né? Falou de bares depois, falou da Boate Kiss, da Casa de Santa Maria, e também de empresas, e que a prefeitura tem se esforçado em pedir o AVCB. É mais ou menos nesse sentido que está indo a fiscalização, né? Ok, é mais ou menos nisso, concordo com o secretário. A prefeitura está se empenhando em pedir o AVCB, mas eu não quero ser aqui redundante, mas se nós não reforçarmos a fiscalização, isso é bem claro, nós vamos ter 10 empresas, ou 10 bares, ou 10 quiosques, ou 10 portas de garagem, 10 estabelecimentos, vamos colocar aqui, trabalhando bonitinho, com AVCB, com mais isso, com mais aquilo, e vamos ter 150, vamos continuar, colocando aqui uma média baixa, vamos continuar com 150 trabalhando de qualquer jeito. Incomodando a população, colocando a população em risco, cadeiras em cima da calçada, se nós não criarmos, como o capitão falou, como o major falou, desculpe, major, como o major colocou e como eu já coloquei, a presença do fiscal na rua, a presença de uma fiscalização na rua, a presença da PM na rua, como já está, vamos deixar claro aqui que já temos a presença da PM na rua, temos a presença da GCM na rua. Agora, se não tivermos um outro órgão junto com a GCM, junto com a PM, porque, por exemplo, a PM, o major sabe disso, a Polícia Militar, ela chega num bar, ela vai prender o camarada que está armado, ela vai até atender a solicitação de um morador que ligou, que o som está alto, mas até o momento, se não tiver uma lei específica, nem for criada uma força-tarefa, se não existir uma lei específica, o PM ele não pode chegar lá e dizer assim, você vai fechar o seu bar agora, porque está fazendo barulho, porque está fazendo isso, está fazendo aquilo. Porque não existe uma lei na cidade para isso. Nem existe uma fiscalização na cidade para isso. O que nós colocamos aqui? É ótimo que a prefeitura esteja se empenhando, acho que é um bom passo, é um bom caminho, esteja dizendo assim, olha, todos os comércios têm que ter AVCB, todos os comércios têm que ter alvará, regularizado, isso. É ótimo que esteja se falando isso, mas temos que partir para a prática. Fiscais na cidade, sexta, sábado, domingo, que a gente não vê. Isso é verdade. Eu sou da periferia e a gente não vê fiscalização. Eu peço aqui desculpas ao secretário, sabemos da dificuldade, sabemos do empenho dele, do secretário adjunto, do secretário Paulo Carvalho, mas nós não encontramos fiscalização suficiente na cidade fim de semana. Então, você emite o alvará, ótimo, está tudo regular, está tudo regular, está tudo legal, mas até onde está tudo legal? Então, eu continuo falando que nós temos que criar esse mecanismo
Polícia Militar, GCM, SDU junto nos finais de semana, aí sim nós temos um resultado. E o senhor pensa em fazer um projeto de lei nesse sentido, do horário, vereador, ou trazer aqui a ideia para os seus pares? Eu penso em fazer. É que é um pouco complicado. Eu já tive um projeto nessa casa, não sei se vocês lembram, no meu primeiro mandato, que foi muito polêmico, talvez até pelo título do projeto, que era mais ou menos isso. Mas daí ele veio com o título Toque de Recolher, que ele colocava exatamente isso. PM, juntamente com a GCM, juntamente com o Conselho Tutelar, juntamente com a Vara da Infância, nos finais de semana fazendo blitz nos bares, nas praças, nas padarias, nos postos de gasolina. E aí até teve alguns, eu vou até ser direto aqui mesmo, teve alguns demagogos que colocaram na imprensa: o vereador Novinho Brasil quer pôr a polícia na rua para prender as crianças. Olha que beleza. Mas não era isso. A ideia era chegar onde tinha menor, sem a companhia dos pais, e a PM, juntamente com a GCM, juntamente com o Conselho Tutelar, juntamente com a agente da Vara da Infância. Cadê o seu pai? Cadê a sua mãe? Aonde se encontra? E localizar o pai imediatamente e dizer assim: olha, tome providências com relação ao seu filho, porque se tiver reincidência, o senhor vai responder. Então era uma maneira de combater, e eu pretendo em apresentar um projeto semelhante com relação aos bares e quiosque, barzinho, como se diz assim. Até o Major colocou muito bem essa questão de horário, e dá um jeito de eliminar essa, vamos dizer assim, essa avalanche de jovens, crianças, adultos, no meio da rua, em calçadas, de qualquer jeito, bebendo, fazendo batuque e colocando a própria vida em risco. Com certeza. O senhor disse aí com relação aos menores de idade, claro, é bom a gente deixar bem claro, porque quem é maior de idade, né, pode se divertir, mas no limiar, que é o que eu quero discutir agora com o Major. Major, primeiro eu queria que o senhor dissesse o seguinte: tem alguns empresários, donos de bar, baladas inclusive famosas, principalmente na cidade de São Paulo, que cobram caro inclusive pela entrada, que não tem alvará até hoje. E eles reclamam que isso é por causa da morosidade do poder público, justamente porque eles pedem para ficar legais, e aí a prefeitura, ou o bombeiro, ou a polícia militar, quem quer que seja, para liberar o estabelecimento, acaba demorando. Como é que é o procedimento correto para pedir um alvará, Major? Não sei se o senhor pode falar sobre isso. Se a PM também tem que dar lá a assinatura, se demora muito para isso acontecer, se o bombeiro também demora para assinar, como é que é? Não, o alvará o AVCB do Corpo de Bombeiros, a partir do momento que o proprietário do estabelecimento ele dá a entrada, ele tem um prazo para ser elaborado. E eu não sei precisar exatamente o quanto está demorando desde o momento em que é feita a vistoria no local até a emissão definitiva do alvará. Só para o senhor ter uma ideia, desculpa cortar, mas é que é importante a informação, em São Paulo, essas baladas, algumas dessas famosas, estão funcionando há 3 anos sem alvará, justamente porque pediram no começo e até agora nada. Precisaria ver caso a caso. Eu acho que é uma coisa para se olhar melhor, né? Não é para demorar tanto, né? Eu acho que tem um prazo aí de até 45 dias, eu não me recordo exatamente, eu não sei precisar. Mas o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, ele tem que ser feito dentro de um prazo estabelecido. Isso aí não tem cabimento realmente. Aí caberia ao próprio interessado aí procurar o órgão público, o órgão até corregedor, né? E fazer a sua reivindicação. Nós temos o órgão corregedor da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros é da Polícia Militar, e nós podemos sim, claro, verificar o que está acontecendo, não é para isso. O auto de vistoria, ele é necessário, é importante e é imprescindível. Quer dizer, quem quer se regularizar, basta ir atrás também, né? Tem que ir atrás, porque a partir do momento que você tem vários bares funcionando com alvará, por que uns conseguem e outros não? Precisa ver. Às vezes não é só o auto de vistoria que está emperrando. Às vezes é uma providência, um comunique-se. O oficial do Corpo de Bombeiros, ele chega no local para vistoriar. Tem alguma coisa irregular, que não está condizente com a norma. Ele faz um comunique, chama. Que a pessoa tem um prazo para regularizar. E, às vezes alguma coisa ou algo está acontecendo para que esse alvará não foi expedido aí dentro desse prazo, né? Que um prazo até é muito alto, né? 3 anos. Pois é. É muita coisa, né? Isso é uma questão que tem que ser vista. Mas aí, voltando ao ponto da fiscalização, que ela é importante, os bares clandestinos têm que ser fechados, não importa. Está funcionando de forma irregular. Se tem lá o pedido, o requerimento, o protocolo, e deu entrada,
eu acredito que esse bar não é clandestino, né? O nosso problema maior, pelo que eu vejo a preocupação do vereador, são os clandestinos. Aqueles bares que estão funcionando sem qualquer documentação. E para isso era necessária uma ação de fiscalização pela prefeitura, né? E a Polícia Militar, ela se compromete a auxiliar nessa fiscalização. O vereador que citou um trabalho, uma força-tarefa, pode contar com a Polícia Militar, viu? Tanto para a garantia da segurança dos agentes, ou também colaborando com a emissão de relatórios. Nós temos um relatório de averiguação de incidente administrativo, em que, voltando até para que o cidadão entenda o que seria esse relatório, digamos o seguinte: uma viatura da Polícia Militar é acionada por causa de uma perturbação de sossego. Imaginemos que esse local seja um bar clandestino, lá na região da José Miguel Áquio. É um local lá que pode ser que tenha. O policial chegou no local, ele abordou as pessoas dentro desse local, desse estabelecimento, não constatou nada, apenas o som alto. O proprietário do bar abaixa o som, desliga o som, resolveu o problema. O que o policial faz na sequência? Ele pede a documentação do estabelecimento. Ele verifica que não tem documentação nenhuma. Então, esse policial militar, ele elabora um relatório de averiguação de incidente administrativo, mencionando todas as informações que ele puder daquele estabelecimento, e nós encaminhamos posteriormente à Prefeitura Municipal. Agora, qual o limiar, Major? Até porque muitos desses bares que não têm alvará comercializam bebidas alcoólicas para menores. Até muitos que têm também comercializam, né? Que isso fique bem claro. Não é só o que não tem que vai comercializar. Muitos que têm também comersalizam. Mas qual o limiar da diversão e da desordem, como o senhor colocou aqui? A desordem nós atribuímos a partir do momento em que aquela pessoa que está ingerindo álcool, ela passa a ter um comportamento e praticar crimes. Isso é a principal desordem, né? Voltando a ressaltar que a perturbação do sossego público também é uma contravenção. Então, não deixa de ser um crime. E esse é o limiar que eu digo. A pessoa que está ali bebendo socialmente, está tranquila, está respeitando o direito do seu vizinho, essa pessoa não tem por que ser importunada, ela está no direito dela. Com relação à venda de bebidas a menores de idade, o policial militar que depara com uma ocorrência dessa natureza conduz as partes para o distrito policial. É flagrante, e é adotada né? a providência, caso de flagrante. De quem está vendendo, no caso, a bebida alcoólica. Claro. Porque a responsabilidade é do proprietário. E aí já é crime mesmo. O vereador, quer complementar? Eu acredito que, quanto o Major falava aqui, eu lembrei, e aí eu volto na questão do alvará, mas precisamos ver o que o alvará resolve, o que o alvará... Tem que ter o alvará, é claro, mas aí eu volto a dizer que eu lembrei de 2 casos aqui. Uma vez que... Aí eu não sei se o bar tem alvará ou não, mas mesmo que ele tivesse o alvará, nesse caso estava acontecendo uma aberração e estava faltando o quê? A fiscalização. Eu estive num bairro aqui, Jardim Lenise, até pregando numa igreja, era um congresso, e quando eu saí me deparei com um bar, numa determinada rua, as pessoas bebendo nesse bar, bebendo na calçada, mesas na rua, carros na rua, e eu tive que dar ré numa rua complicadíssima, porque eles não se incomodaram comigo, não se incomodaram com a minha presença, não deram a mínima importância da minha presença, e eu tive que dar ré e voltar por uma outra rua. E uma vez próximo da minha casa, no Parque Stella, a coisa foi pior ainda, porque um ônibus, um coletivo, teve que dar ré. Os garotos, os jovens, os frequentadores desse bar não saíram do meio da rua, não tiraram as cadeiras do meio da rua. Então, vamos dizer que esse bar tivesse o alvará, mas ele não podia também agir dessa maneira, não podia deixar os seus frequentadores agir dessa maneira. Ele teria que acolher o pessoal, ou no mínimo ele ter uma autorização para fechar a rua previamente, avisar que ia ter um evento tal. Então, a presença dessa força-tarefa fiscalizadora, ela tem que existir. Não adianta, eu quero colocar aqui, não, emitimos o alvará, está tudo certo. Não está, tem algo mais que tem que acompanhar. Ok, só para a gente fechar esse bloco então, o secretário adjunto ainda explicou que quem não estiver em conformidade aí com as leis, e se a fiscalização evidentemente
flagrar, o alvará pode ser cassado. Ele explica que isso funciona tanto para a empresa, né, que não tem, às vezes é de um ramo de atividade, está exercendo outro ramo de atividade, o alvará pode ser cassado. Ele explica um pouquinho melhor agora, então, em que circunstâncias o alvará pode ser cassado. Por exemplo, existem diversas situações que pode ser cassado um alvará. Perturbação pública, por exemplo. Vamos citar aqui de bares na cidade. Quando existe atividades como igreja, bares, casa de shows, todos os estabelecimentos que causam algum ruído, nós precisamos do laudo acústico. E o que dá mais problema na cidade, que nós temos alguns casos, são os bares, né? Porque eles têm que garantir que seja respeitada a questão da NBR, né? Que fala do decibelímetro, que fala que 60 noturno e 55 diurno, né, que é o limite máximo de decibéis que nós precisamos. Então, assim, quando ultrapassa esse limite, nós automaticamente cassamos a licença. Esse é um caso. Outros casos, por exemplo, uma empresa tem um certificado de equipamento vencido, porque além da licença, existe um outro documento que nós exigimos, que é o certificado de conformidade, que é para garantir a segurança do elevador, da escada rolante, da esteira rolante, do transformador de cabine primária. Então, todas as empresas que têm esses equipamentos, elas precisam ser renovadas a cada 2 anos. E muitas vezes, eles não renovam esse documento. E aí nós cassamos a licença de funcionamento deles. Esse é um outro caso. Outro caso, por exemplo, é vencer o AVCB, está vencido. Nós também estamos cassando a licença por falta de AVCB. Então, são outra situação. A pessoa abre uma loja para vender roupa. Aí você chega lá, ela está vendendo outro tipo de... Vou dar um exemplo aqui, uma farmácia, por exemplo. Então, na verdade, o ramo de atividade é diferente daquilo que ele tinha colocado. Então, esses são os principais fatores. Tem outros também que eu ficaria aqui citando, mas esses são os principais fatores que causam uma cassação de uma licença, por exemplo. Bom, portanto, essas as palavras do secretário, que evidentemente vão na mesma linha do Major e aqui do vereador Novinho Brasil. Câmara em Pauta faz uma pequena pausa e na volta, então, a gente já se encaminha para o final do programa, para a conclusão aqui desse programa sobre alvará de funcionamento e bares. Que relação tem isso com a segurança pública também da cidade? A gente já volta. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu também estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com o apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até 1 hora e imprimir 10 páginas. A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O Telecentro funciona das 9 às 16h30 no saguão da Câmara, na rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Muito bem, Câmara em Pauta de volta, então, hoje falando sobre alvará de funcionamento na cidade de Guarulhos, hoje especialmente focado aqui mais nos bares e a relação que isso tem também com a segurança pública na cidade. Por isso a gente recebeu aqui hoje o vereador Novinho Brasil, do PTN, e também Alípio de Lima Rios,
que é major e porta-voz da PM aqui da região de Guarulhos, falando com a gente. Ressalto para você, foi convidado também o secretário adjunto de Desenvolvimento Urbano, Rodolfo Machado, que não pôde estar presente, portanto, mandou a sua participação gravada. Inclusive, ele fala sobre os bares que colocam cadeiras na calçada. Será que isso é permitido ou não? Vamos ver o que ele fala. Existem alguns casos que eles têm autorização, outros não, né? Aqueles que não têm a autorização da prefeitura, nós estamos fazendo. Nós estamos agindo constantemente. Por exemplo, nós tivemos um problema no calçadão um tempo atrás. Nós autuamos as pessoas ali da matriz. Nós autuamos as pessoas, fechamos diversos bares. Então, existe alguns critérios que têm que ser estabelecidos. Não podemos também... As pessoas muitas vezes acabam ocupando o passeio inteiro, a pessoa tem que passar pela rua. Isso nós não vamos deixar, isso é inadmissível. Nós temos que garantir a segurança do pedestre, isso é fundamental. Agora, quem está irregular, como é que pode fazer para se regularizar? Deve procurar a secretaria para se informar melhor? Sim, nós estamos à disposição. Procurar o FASO, nós temos nossos atendimentos, ou aqui procurar o nosso departamento de licenciamento, né, que estamos aqui à disposição, que é no telefone 2453-6700. Muito bem, o secretário então falou aí sobre os bares que têm cadeiras nas ruas, né? Alguns sendo fechados por ocuparem aí a calçada inteira, o passeio inteiro, como ele diz, as pessoas tendo que passar pela rua. Essa é uma situação também que incomoda um pouco, né, vereador? Eu sei que o senhor chegou a subir a tribuna ainda nesse primeiro semestre para falar sobre isso, né? Exatamente, esse fato do bar, o estabelecimento colocar cadeira nas calçadas, e é comum a gente se deparar com isso. E às vezes o cidadão fala, olha, mas eu tenho alvará de funcionamento, mas eu tenho certeza que no alvará não consta que ele possa pôr a cadeira até onde ele quiser. O passeio tem que ficar livre para o pedestre, até para garantir a segurança também, como falou o secretário. Então são coisas que muitas vezes entra aquela situação, né? Fica repetitiva, mas se a fiscalização não acompanhar, o camarada fala, não, agora eu tenho um alvará, agora eu estou legal, estou tudo certinho, agora eu trabalho da maneira que eu quiser, ou seja, ele acaba infringindo a lei. Mas na opinião do senhor não há fiscalização, por quê, vereador? Onde é que está a falha da fiscalização? A prefeitura não consegue contratar, os fiscais ganham pouco, o que acontece? Por que não tem a fiscalização? Não, eu acredito o seguinte, Leandro, eu não tenho aqui um número de fiscais, eu acredito que são poucos fiscais pelo tamanho da cidade. É isso que eu acredito, porque a cidade é grande, a cidade cresceu. E eu costumo falar que durante 30, 35 anos, Major, essa cidade ela tem esse problema também, que ela cresceu desordenadamente. Cada um construiu onde quis, da maneira que quis, construiu o seu barzinho do jeito que ele quis, estabeleceu o seu barzinho da maneira que ele quis. Muitas dessas pessoas a gente se depara, muitas dessas pessoas que construíram casas, sobretudo na periferia, tem esses fatos. A gente faz, o vereador ele faz o trabalho de fiscal também, a gente descobre muito isso. O cidadão ele veio para Guarulhos, trabalhou, comprou o seu terreno, construiu uma casa grande, já com um ponto de comércio na frente, já visando na frente ele ter uma renda, aposentou, foi embora, alugou, e muitas vezes não é nem o proprietário da casa que toca esse barzinho, é o cidadão que alugou esse estabelecimento. Então nós encontramos muito isso, porque a cidade ela cresceu muito, e durante 35 anos, mais ou menos, eu costumo falar que ela cresceu longe exatamente longe da fiscalização, do olhar do poder público. E aí nós herdamos isso para tentar consertar. Então eu acredito que a falta de fiscalização é pelo tamanho da cidade, pela dimensão da cidade, o número de fiscais é pouco. Na minha concepção, eu acredito que precisa haver mais contratações. Agora uma pedrinha no sapato para resolver aí. Major, essa questão das cadeiras na calçada, o senhor acha que é uma perturbação da ordem do sossego? A PM considera isso perturbação da ordem ou não? Depende da situação, né? Se às vezes o bar tem autorização para colocar as cadeiras na calçada. Se ele não tiver autorização, ele está cometendo uma irregularidade, interfere na segurança, pode causar assim a desordem pública e cabe a atuação da polícia. Só que a polícia tem que ser acionada para que seja tomada a providência. Quer dizer, então precisa se denunciar? Com certeza, precisa ter alguém, um solicitante, né? Porque alguns bares têm autorização, né, para poder colocar as cadeiras na calçada. O que não pode acontecer, como o vereador bem falou, citou, é a pessoa colocar fora do limite que é permitido, do jeito que ele bem entender, né? Porque, ocupa a calçada toda, né? Porque ele acaba influenciando no direito das outras pessoas de ir e vir, né? De utilizar o próprio passeio público.
Perfeito. O secretário falou aí também para quem quiser se regularizar, para procurar a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a SDU, através do Fácil, no telefone 2453-6700. E para essa questão de denúncia, o senhor está criando um projeto aqui na Câmara, né, vereador Novinho? Aí que está, pegando o gancho do secretário, nós protocolamos um projeto chamado Ouvidoria Digital, exatamente para facilitar essa questão. Porque eu vi o secretário falando assim, se quiser, parece que entrou alguma coisa, né? Se quiser denunciar, como é que faz? Vai até o Fácil, protocola no Fácil, alguma coisa assim. Então nós estamos criando, protocolamos já esse projeto da Ouvidoria Digital, para que o cidadão tenha a sua vida facilitada, até garantindo o anonimato, até no caso de denúncia, por exemplo, e voltando para a infraestrutura da cidade, o cidadão ele está passando numa rua, ele está vendo um buraco lá que está colocando a segurança em risco de um carro, de uma bicicleta, de uma moto, da própria viatura em ocorrência. Você está na ocorrência com uma viatura, você pega um buraco na rua e estoura o pneu, o meliante foi embora, precisa chamar outra viatura, isso faz parte também da segurança. Então, eu protocolei esse projeto onde cria a ouvidoria digital para o cidadão não ficar, muitas vezes, até procurando o gabinete do vereador para fazer um ofício, protocolar um ofício, para fazer a queixa, esperar a resposta. Acredito que, passando esse projeto, sendo aprovado, se transformando em lei, facilita bastante a vida do munícipe. E para você retirar o alvará de funcionamento, o valor é de R$15, tá? Uma taxa bastante tranquila de pagar. Major, esse aplicativo que o vereador Novinho disse aqui já existe, né? Já funciona em alguma cidade, né? Existe, eu estava até comentando com o vereador, né? A cidade de Porto Feliz chama Cidadão Online. Está disponível aí para iPhones, Androids, smartphone, né? E é interessante porque ele tem a funcionalidade idêntica ao relatório que eu citei agora há pouco, que é o relatório de averiguação de incidente administrativo. Seria o cidadão não atuando como um fiscal, mas como um colaborador da fiscalização. O município realmente ele tem uma grande dimensão, é muito extenso o território e fiscalização tem, mas às vezes não atende à demanda do município pela quantidade. Até porque, né, Major, não sei se o senhor concorda comigo, mas quem age assim não é que está sendo dedo duro, né? Muita gente às vezes tem medo de agir assim e fala, não vou ser dedo duro, não vou denunciar. Mas não, está contribuindo para a segurança pública da cidade, né? Para que se faça uma coisa correta dentro da lei, não é isso? É isso mesmo, e voltando o gancho na Constituição Federal, né? Que a segurança pública, ela é dever do Estado, mas ela é responsabilidade de todos. Agindo como um cidadão e está atuando dentro dessa forma. Segurança passa pela gente também, né? Dever de todos. Muito bem, chegamos ao final desse Câmara em Pauta. Quero agradecer a presença do vereador Novinho Brasil. Obrigado por ter vindo mais uma vez, viu, vereador? Obrigado, Leandro. Eu que agradeço você, agradeço ao programa, à TV Câmara e continuamos à disposição para o que for necessário esclarecer. Muito obrigado. Major Rios, muito obrigado também por ter vindo ao Câmara em Pauta. Considerações finais, fique à vontade. Eu queria, em nome da Polícia Militar, agradecer essa oportunidade que a TV Câmara tem nos ofertado de poder participar de um debate, poder expor os trabalhos que a Polícia Militar faz, né? É bom sempre lembrar que só esse ano aqui nós já registramos aí uma apreensão de 181 armas de fogo, né? Então, voltando para a questão do homicídio, e colocar que estamos sempre à disposição aí da população, do cidadão, para colaborar no que for possível. E não deixe de denunciar coisas erradas, principalmente. Quero agradecer também aqui ao Rodolfo Machado, secretário adjunto de Desenvolvimento Urbano, que não pôde estar aqui, mas gravou gentilmente a participação para que a gente pudesse aqui debater com o vereador Novinho e com o Major Rios. Quero agradecer já a sua companhia, agradecer a oportunidade. Lembrar você que toda sexta-feira, inédito, você vê um Câmara em Pauta aqui pela NET, operadora de TV por assinatura, com transmissão simultânea pelo site aqui da Câmara de Guarulhos, onde você também encontra nossos arquivos anteriores para você ver o programa que você perdeu a hora que você quiser. Muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência, e a gente se vê então aqui numa próxima oportunidade na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.